Vamos lá, continuando, capítulo 14, região Sudeste, economia, página 20. Nos últimos anos, muitas indústrias vêm se deslocando para outros centros urbanos do interior da região Sudeste e também do país, por onde recebem diferentes incentivos, como isenção de imposto e doação de terrenos. Então, quer dizer, as empresas saem daqui dos grandes centros de São Paulo e vão para o interior de São Paulo, porque lá eles recebem incentivo para não pagar o imposto, às vezes durante 5 anos, e muitas vezes a prefeitura também dá terreno para eles gratuitamente, para eles montarem a empresa e para que tenha serviço naquela região. A indústria, porém, não é a atividade com maior participação na economia do Sudeste. O setor terciário representa mais de 50% do PIB dos estados da região. Em razão de uma intensa e diversificada atividade comercial, que é interligada aos mercados nacional e mundial, além de contar com uma avançada rede de serviços bancários, médicos, hospitalares e educacionais. Em várias áreas dessa região, a atividade turística também é significativa. A rede de transporte, sobretudo a rodoviária, é a mais intensa se comparada à do restante do país. A ampliação dessa rede ocorreu a partir da instalação de multinacionais automobilísticas. Na década de 1950, para atender às necessidades de produção dessas multinacionais, o governo brasileiro investiu na construção de rodovias, abandonando os investimentos nos sistemas ferroviários. Matérias-primas minerais e fontes de energia. Nesse mapa aqui, mostra os principais recursos minerais da região Sudeste. Então, nós temos o alumínio, o calcário, o chumbo, diamante, ferro, manganês, níquel, petróleo e gás natural, sal marinho, urânio e zinco. E aí, esses símbolos mostram em quais regiões mais a gente tem. Podem notar aqui que o lugar que mais a gente tem todos esses minérios é em Minas Gerais. É o lugar que mais se tem esse tipo de minério. Em outros estados a gente tem, mas é muito pouca coisa que a gente tem em relacionado a Minas Gerais. Na outra página, página 21, nesse estado situa-se ainda o quadrilátero ferrífero, cuja reserva de minério de ferro atinge cerca de 70%. Isso tudo em Minas Gerais, viu, gente? A maior parte da produção é exportada, mas o ferro extraído é utilizado também para abastecer as siderúrgicas mineiras, cariocas e paulista. Do porto de Tubarão, no Espírito Santo, a produção de ferro dessa região é exportada, principalmente para os Estados Unidos, Europa, China e Japão. Aqui embaixo vocês vão ver a região Sudeste, a vegetação original. Ferro, manganês, ouro, vermiculita, igarapé, São Joaquim. Aí os números indicam o tipo de vegetação que cresce nesses locais. A região Sudeste também produz sal marinho e petróleo. O sal marinho é extraído no litoral de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, que é o segundo maior produtor brasileiro desse mineral, superado apenas pelo Rio Grande do Norte. O maior produtor nacional de petróleo é o estado do Rio de Janeiro, especialmente as reservas da Bacia de Campos, que se estende do norte do estado do Rio de Janeiro ao sul do Espírito Santo. Atualmente, São Paulo e Espírito Santo vêm disputando o posto de segundo maior produtor, conforme mostra o gráfico ao lado. No Sudeste também está localizado grande parte das reservas do pré-sal do país, descoberta em 2007. São Paulo vem apresentando aumento na produção de petróleo em razão da exploração dessas reservas. A geração de energia também é expressiva na região Sudeste. Grande parte da energia hidrelétrica produzida no Brasil é gerada nessa região. Isso ocorre porque a maioria dos seus rios é de planalto, portanto, apresenta grande potencial hidráulico. A região hidrográfica do Paraná tem o maior potencial e aproveitamento hidroelétrico da região.
Aqui a gente vê os dados em 2008, 2017 e 2018, a produção de petróleo em bilhões de barris. Então a gente percebe que em 2008 essa produção chegou a 622 bilhões contra 61,5 bilhão. Gente, é barril que não acaba mais, hein? Essa produção de petróleo, ela tem aumentado bastante. Até no Rio de Janeiro, que é um dos maiores petrolíferos que foi encontrado em 2007, houve até discussões e brigas para a porcentagem desse petróleo, para que lugar que ia, se ia para a região sudeste, se o Rio de Janeiro ficava com a maior parte e assim por diante. Por causa do desenvolvimento econômico, a região sudeste demanda intenso uso de energia e exploração de recursos minerais. Entretanto, essas atividades, especialmente quando desenvolvidas em larga escala, geram diversos impactos ambientais. Alteração da paisagem, contaminação do solo e dos recursos hídricos, a poluição da atmosfera também. Agricultura. Embora a região sudeste seja a mais industrializada e urbanizada do Brasil, as atividades agrícolas, caracterizadas por grande produtividade e mecanização, sempre tiveram grande importância na sua economia. São Paulo é o estado que tem a agricultura mais moderna, com grande parte dos produtos, como cana-de-açúcar, laranja, algodão, amendoim, café, entre outros, destinada à indústria. Isso explica a forte ligação entre a cidade e o campo, ou seja, a produção agropecuária é voltada para as necessidades da indústria. A cana-de-açúcar, por exemplo, é cultivada intensamente em grandes propriedades. Para atender a demanda das agroindústrias, principalmente as usinas de álcool e açúcar, que utiliza essa matéria-prima na produção de etanol. A laranja é outro produto processado nas indústrias de suco para atender as demandas nacional e internacional. Nos demais estados da região sudeste, há áreas agrícolas de grande destaque. Sul de Minas Gerais, a policultura, com destaque para a produção do café e a cana-de-açúcar e milho. Zona da Mata Mineira, área de grandes plantações de café, que somadas com as do Triângulo Mineiro, tornam o estado de Minas Gerais grande produtor nacional de café, participando com quase a metade do total nacional. Olha que interessante, né? Antes Minas era leite, São Paulo era café, e hoje Minas é a maior produtora de café. Espírito Santo, entre outros, cultiva o café, é o destaque, e sua produção ocupa a segunda posição nacional. No Rio de Janeiro, a agricultura tem papel secundário na composição da economia. No entanto, destacam-se a produção de cana-de-açúcar e frutas, como laranja e banana. Na região sudeste, além das grandes propriedades de monocultura, há pequenas e médias propriedades rurais com produção agrícola diversificada. Essas propriedades produzem gêneros que abastecem o mercado interno, como milho, feijão, batata e hortaliças. A pecuária. Na região sudeste, dois aspectos do setor pecuário destacam-se: os números de rebanhos e a qualidade do gado, especialmente o bovino e o suíno. As espécies são selecionadas, o gado é vacinado e a produtividade é elevada, caracterizando uma pecuária intensiva. Em 2017, cerca de 17,4% do rebanho bovino nacional estava concentrado nessa região, sendo Minas Gerais um dos principais polos criadores do país. O Sudeste é o maior produtor nacional de leite de vaca, destinado ao consumo direto da população, as indústrias de laticínios e as outras agroindústrias da região. Em Minas Gerais, o gado leiteiro é criado especialmente no sul do estado e na zona da Mata Mineira, onde se destacam os laticínios. Já a criação de bovinos de corte ocorre principalmente no Triângulo Mineiro e no norte do estado. No estado de São Paulo, o gado concentra-se na área norte-ocidental, que durante o inverno recebe o gado vindo do Mato Grosso do Sul para a engorda, e no Vale do Rio Paraíba, a tradicional área de criação de gado leiteiro. A região sudeste, ela concentra ainda o segundo maior rebanho suíno do país e ocupa a segunda posição de criação de aves, na qual São Paulo aparece como o segundo maior produtor nacional. No conjunto da região,
essa atividade é desenvolvida de modo intensivo, visando a comercialização de frigoríficos. Assim como outras atividades econômicas, a agricultura e a pecuária também provoca degradação ambiental. A expansão dessas atividades é responsável pelo desmatamento. Além disso, elas provocam erosão, assoreamento dos rios e contaminação de solos e corpos hídricos com agrotóxico. Aqui tem uma atividade na página 23. Na realidade, gente, eles devastam vários campos para pasto, para criação de gado. E aí acaba afetando a mata, população e aspectos demográficos. De acordo com os dados do Censo de 2010, a região sudeste é a mais populosa do país. Ela representa 40% da população nacional. Um dos fatores é o crescimento demográfico dessa região, foi a imigração ocorrida no início do século XX, principalmente de europeus e asiáticos, como japoneses. Em 1950, a migração interna ganhou destaque, foi intensa a chegada ao sudeste de pessoas de outras regiões do país, sobretudo do nordeste. Por quê? Porque eles vinham em busca de melhores condições de vida. A maioria desses migrantes saiu de sua região de origem em busca de melhores condições de vida, concentrando em São Paulo e no Rio de Janeiro. Contudo, nem todos conseguiram atingir seus objetivos e muitos acabaram morando na rua. Nós temos muito morador de rua que eram das regiões mais pobres que vieram tentar a vida aqui na região sudeste, não só aqui em São Paulo, como no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. A maior parte da população do Sudeste vive nas cidades, sempre as quais estão as duas mais populosas do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. O Sudeste também é a região mais povoada do Brasil, com aproximadamente 87 habitantes por quilômetro quadrado, isso o censo de 2010. Essa densidade demográfica é elevada se comparada do Brasil, que é de 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. No entanto, a população do Sudeste não se distribui de forma regular no território. As duas maiores regiões metropolitanas do país, São Paulo e Rio de Janeiro, também se localizam no Sudeste. O grande desenvolvimento econômico e a intensa ocupação do espaço, aliados à pequena distância que separa essas duas regiões, facilitam a interligação entre elas. A faixa territorial que as une pode representar o embrião de uma futura megalópole, ou seja, o resultado da conurbação de mais de uma região metropolitana. Aqui nós temos um gráfico que mostra municípios com muito baixo desenvolvimento humano. Então, em 1991 era 98,50% e em 2010 4,40%. A mão de obra de escravizados africanos e seus descendentes foi fundamental para caracterizar a região sudeste. Hoje em dia, muitos de seus descendentes vivem em territórios remanescentes de quilombos. No mapa 1 do material de apoio é possível identificar esse tipo de situação. Tem um mapa que mostra essa situação. Bom, assim nós encerramos esse capítulo. Faça os exercícios do capítulo 14 e na próxima aula eu vou estar corrigindo esse capítulo 14 e os exercícios dela, tá? Eu vou anotar as páginas que vocês têm que fazer do exercício e na próxima aula a gente corrige, tá certo? Tchau, fiquem com Deus, bom final de semana e até semana que vem. Tchau.